Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneça abundante em nossos corações nesta manhã. Amém? Neste ano, nós temos como ênfase, uma das ênfases principais da igreja, a nossa responsabilidade e privilégio de nos vermos como discípulos do nosso Mestre Jesus. É por isso que nós temos pequenos grupos em vários formatos, e um deles, o Crescer, que é um pequeno grupo um pouco maior do que os outros, que acontecem às quartas-feiras nos lares. Nós temos estudado este tema que é bastante importante, porque ele é fundamental e faz parte da natureza, da essência do que é ser igreja, que é a evangelização como prática de vida. A evangelização por meio da amizade, por meio dos relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia. E uma dessas ênfases que nós temos visto é simples e básica e me faz entender que não precisamos descobrir novos conceitos, novas doutrinas ou novos modelos para ser aquilo que nós fomos chamados a ser em Cristo, que é discipuladores. É sermos cristãos naquilo que cremos e naquilo que fazemos. Nós conversávamos no último Crescer, nessa última quarta-feira no Bessa, que a impressão que nós temos em cada quarta-feira é que nós estamos sendo relembrados daquilo que nós já somos em Cristo. Somos chamados para refletir a imagem de Deus em Cristo Jesus, o seu caráter, as suas obras, para que outras pessoas, nossos amigos, familiares, pessoas que convivem conosco, vejam em nós quem é Deus, descubram através da nossa vida o que é amar, o que é perdoar, o que é ser servo, o que é ser humilde, o que é ser paciente, longânimo, manso, o que é ser cristão. Pensando sobre isso nessa semana, eu pude refletir num texto da palavra do Senhor, num profeta Amós. Eu queria que os irmãos abrissem no livro da profecia de Amós, no capítulo 7, para que nós possamos meditar nesta manhã sobre a responsabilidade que nós temos de viver segundo o caráter que Deus tem impresso em nós por meio de Cristo Jesus. O Deus que é compassivo, o Deus que é justo. Amós capítulo 7, nós leremos do verso 1 até o verso 9. Amós capítulo 7, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Verso 4. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir que Ele fale conosco na sua palavra. Nosso Deus e Santíssimo Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque podemos ter acesso livre à tua palavra, que revela o teu caráter, as tuas obras, a história do teu povo, e que nos confronta, Pai, nos exorta, nos encoraja
a vivermos conforme a Tua vontade, conforme o Senhor nos chamou para sermos, espelhando o Teu caráter como povo santo do Senhor. Faz em nós esta obra nesta manhã, de modo que saiamos daqui renovados, ó Deus, edificados e exortados, encorajados a caminhar em novidade de vida. Pois é assim que nós oramos ao Senhor com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Amós, se os irmãos voltarem lá para o primeiro capítulo, nos primeiros versos, vão perceber que ele era um boiadeiro. Era alguém que mexia com gado, um pastor de ovelhas, e que também era um agricultor. Ele cultivava alguns frutos. Ele era de uma região muito pequena, lá no sul de Judá, a cerca de 19 quilômetros ali de Jerusalém. Uma cidadezinha pequena, uma vila quase que insignificante no contexto macro ali da região da Palestina. E essa região não tinha qualquer destaque. Amós, muito menos. Mas Deus o chamou para falar em nome do Senhor. Deus o chamou lhe dando visões e falando com ele para que ele se tornasse um profeta de Deus. Não na sua terra natal, não em Judá, que ficava ao sul, mas subir ao norte para ser profeta no reino de Israel, onde havia as 10 tribos. Lembra que em determinado momento da história, o reino de Israel se dividiu em 2. O reino do sul, que ficou Judá, com a sua capital Jerusalém, e o reino do norte, com a maior parte das tribos, 10 tribos, que chamava-se Reino de Israel, cuja capital era Samaria. E ele sai lá do sul e Deus chama ele para ser profeta lá no norte. Veja, um homem sem destaque algum, que não era um oficial dos profetas, não frequentou a escola de profetas de Israel, era um boiadeiro, um homem rural, um homem simples, de uma cidade quase que insignificante, mas que Deus o chama, e ele faz questão de contar sobre isso, quem ele era e de onde ele veio, para mostrar que não havia mérito em sua profecia. Não havia mérito na vocação que lhe foi feita, senão única e exclusivamente a graça e a misericórdia de Deus em chamar aquele homem para proclamar as boas novas e as palavras de exortação que Deus tinha para com Israel. E ele começa a trazer essa profecia que era dura contra o povo de Israel. Mas ele faz isso num momento aparentemente muito bom. O povo de Israel, tanto no norte quanto no sul, vivia um tempo áureo de paz, de prosperidade, não havia mais guerra, suas fronteiras haviam se alastrado, o reino havia crescido, havia muitas riquezas, embora houvesse muita desigualdade social. Mas é nesse contexto que Deus levanta este homem para mexer com as estruturas do povo, tirar o povo do seu conformismo espiritual, porque aquela prosperidade financeira havia feito o povo reclinar em sua fé e adorar falsos deuses, tentando esconder as suas malícias, as suas horrendas práticas de injustiça social, com o desprezo dos pobres, com os ricos amassando o povo mais oprimido para tirar vantagem de si próprios. Eles tentavam esconder tudo isso com um culto espúrio, impuro, idólatra, adorando o bezerro de ouro. E aí Deus levanta esse homem para dizer: vocês precisam voltar, abandonar suas velhas práticas, senão eu vou contra vocês, diz o Senhor. Só que havia outros profetas que já haviam se levantado ao longo da história para poder confrontar o povo. Deus já tinha dado vários avisos, chamando o povo ao arrependimento. Mas o povo de nada havia adiantado ouvir as repreensões do Senhor. E aí Deus levanta Amós com esta tarefa de trazer uma mensagem de juízo por meio de visões. Se nós pudéssemos dividir este livro aqui de Amós, dividiríamos pedagogicamente aqui em 3 partes. Nós teríamos a primeira parte que diz respeito a essa ideia dele apresentar esta profecia, a este reino dividido que estava em paz, mas desfrutava agora de prosperidade financeira, mas reclínio espiritual. Então, na primeira parte, ele traz, nos 2 primeiros capítulos, uma denúncia às nações que estão circunvizinhas a Israel. E depois, na segunda parte, dos capítulos 3 a 6, ele se dirige seus olhos atentamente apenas para a nação de Israel. Então, na primeira parte, ele olha o todo e ele condena Judá, Israel, Babilônia, Egito. Ele sai fazendo esse pacote todo de toda aquela mistura de povos que haviam se distanciado de Deus e praticado iniquidades.
Mas nos capítulos 3 a 6, a gente tem uma série de discursos onde Deus foca a sua atenção só no povo de Israel, só naquelas 10 tribos lá do norte. E aí, quando chega no capítulo 7, ele inaugura essa última seção do livro, do capítulo 7 até o capítulo 9, onde ele traz 5 visões. Deus dá 5 visões a este homem, mostrando os juízos que haveriam de vir sobre o povo, caso o povo não se arrependesse. E aí no capítulo 7 nós temos, nessa parte que lemos, do verso 1 até o verso 9, 3 dessas 5 visões. Nós temos a visão do gafanhoto, ou de um enxame, né? Uma peste de gafanhotos. A segunda visão é a visão de um fogo consumidor. E a terceira e última visão, nessa seção aí, é a visão de um prumo. Deus se coloca como um prumo, com um prumo na mão, no meio do povo, e o povo como uma espécie de muro, que não estava aprumado no padrão de Deus. E com essas 3 visões, o Senhor está chamando a atenção para que o povo lembre do caráter de Deus. Deus é um Deus justo e compassivo. Ele é um Deus que é compassivo, mas também é justo. Na primeira parte aí dessa visão, eu separei para que ficasse mais fácil o nosso entendimento, a primeira seção trazendo este caráter de Deus sendo revelado a partir do momento que Ele revela o seu juízo. Então Deus se apresenta como um Deus justo e compassivo, que revela o juízo que Ele vai trazer para um povo rebelde. Veja que no primeiro verso, Ele diz, isto me fez ver o Senhor. Observe que esta é a mesma forma que Ele introduz a segunda visão, lá no verso 4. Isso me mostrou o Senhor Deus. A gente vai ver que essas 2 primeiras visões, do gafanhoto, ou dos gafanhotos, né, e do fogo, elas têm a mesma estrutura. Deus fez ver primeiro uma nuvem de gafanhotos, um enxame de gafanhotos, que saia destruindo toda a plantação. Ele diz no verso 1 que ao surgir o rebento da erva serôdia, os gafanhotos já iam lá e devorava depois de finda essa colheita. O que era essa colheita de erva serôdia? É porque serôdia significa aquela colheita que vem depois, como que viesse atrasada, viesse após a primeira ceifa. A primeira ceifa era a melhor parte, e era a parte que os reis tiravam para si como tributo, como imposto. Então, quando saíam os primeiros rebentos da primeira ceifa, tudo que era retirado pertencia ao rei. O povo esperava nascer de novo os próximos rebentos, após essa primeira colheita, e essa segunda colheita, que era mais simples, era mais fraquinha, ela era chamada colheita da erva serôdia. E aí era a oportunidade de o povão, ir lá e trabalhar para a sua subsistência. Só que o gafanhoto ia atacar neste momento. O gafanhoto ia devorar, ele via aquela tempestade de gafanhotos cobrirem aquelas terras e devorarem toda aquela erva serôdia. De modo que o povo agora perdia o seu sustento para a sua sobrevivência. Nessa segunda visão, que começa aí no verso 4, Deus mostra para ele um fogo que, olha só, ouvindo a voz de Deus, o fogo se apresenta. Diz o verso que Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. E o que esse fogo fez? Este fogo consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então, perceba aqui que há uma gradação de juízo. Parece que o juízo agora ele vai para um nível ainda mais intenso. Enquanto que aqueles gafanhotos, eles devoravam aquela superfície da terra com as ervas que brotavam do solo, haveria de vir um fogo, uma seca, tão voraz, que ia alcançar os níveis mais profundos do abismo, de modo que as raízes, os nutrientes do solo e até os lençóis freáticos seriam secos, seriam consumidos por esse fogo, de tal modo que haveria a impossibilidade de qualquer plantio, qualquer ceifa naquela terra. E quando Amós começa a ter essas visões, ele começa a perceber que o seu povo seria completamente arrasado, completamente destruído.
É bom lembrarmos que essa figura dos gafanhotos, ela está presente no livro anterior do profeta Joel. Tanto é que lá no capítulo da profecia de Amós, no capítulo 4, ele faz menção exatamente desses gafanhotos, que haveriam de vir e que julgariam o povo. Quando ele fala do fogo, lembra que na Bíblia, o fogo ele tem um aspecto muito mais de juízo de Deus do que outra coisa. Quando se fala em fogo na palavra de Deus, geralmente diz respeito a uma ação de juízo de Deus. O fogo também expressa em algumas ocasiões, embora menores, em menor proporção na Bíblia, em que esse fogo é purificador. Ele serve para purificar, para santificar. Mas nesse caso, haveria de ser um fogo destruidor. Mas por que tudo isso, irmãos? É porque este povo, o povo que Deus tinha tirado lá do Egito, que tinha feito caminhar no deserto, vendo tantas operações de milagres, a providência de Deus, no abrir do mar, nas pragas do Egito, na nuvem de dia, na coluna que os aquecia e os guiava de noite, em tantos milagres de fazer brotar água da rocha, em toda aquela presença graciosa de Deus, o povo o tempo todo se tornou rebelde em seu coração e foi crescente em relação a Deus em seu desprezo. Eles praticamente usavam Deus para servir de amuleto da sorte, para vencer as suas batalhas e conquistar a terra que Deus os havia prometido. Mas o seu coração estava constantemente afastado do Senhor. E este coração idólatra, ele se aflorava em contato com outros povos. E nessa relação com esses povos cananeus que cercavam ali a terra prometida, esse povo foi se entregando a estes cultos pagãos, foi levando as suas gerações, os seus filhos, para adorar Baal, para adorar bezerro de ouro, para adorar Moloque e outras divindades pagãs. Este povo foi se misturando em casamentos mistos, em idolatrias e imoralidades sexuais, em prostituições culticas. Esse povo foi desfigurado de uma forma, porque todas as vezes que a gente se afasta de Deus, a gente se desfigura mesmo. A gente começa a perder aquela identidade que fomos feitos, imagem e semelhança do Senhor. A imagem, o quadro da nossa vida fica todo borrado mesmo. Mas Deus o tempo todo tentava trazer este povo para o arrependimento. Por isso que Ele enviou tantos profetas. E neste momento aqui, o povo avançava em sua iniquidade para dentro de casa, de modo que eles oprimiam a própria sociedade israelense, cobrando impostos mais caros e mais pesados sobre quem menos tinha, para enriquecer aqueles que concentravam o poder em poucas mãos. E aí Deus faz uma denúncia dos capítulos 3 a 6. Eu estou vendo isso que vocês estão fazendo. Eu estou vendo a iniquidade do coração de vocês esmagando os oprimidos, sendo egoístas, sendo idólatras, levando seus filhos para serem sacrificados a divindades pagãs. Mas eu vou colocar um basta nisso. E é por isso que Deus se levanta com fogo consumidor e com uma tempestade de gafanhotos para julgar o povo. Porque esse é um Deus que é santo, irmãos. Tem uma terceira visão aí, que começa lá no verso 7. Veja que ela muda um pouco a sua estrutura com relação às duas primeiras. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, do povo de Israel, e jamais passarei por ele. Eu queria que a gente pudesse colocar a imagem de um prumo daquela época, né? Hoje ainda é utilizado em algumas construções civis, né? Temos outros equipamentos muito mais modernos do que esse, mas ele é um equipamento assim, nessa época, né, se via com este peso aí, uma parte de madeira e um cordão, e na próxima imagem você vai ver qual era o uso que ele tinha. Era para que você pudesse nivelar uma parede, pudesse colocar ele reto e não ter o risco da parede ficar inclinada, nem para um lado, nem para o outro.
Se o prumo ficasse inclinado distante da parede, é porque ele estava inclinado para a esquerda. Se ele ficasse colado demais do lado direito, é porque ele estava inclinando para a direita. Ele tinha que ficar ali tocando, tangenciando a parede para que ela ficasse realmente reta, no padrão, né? Pode tirar. E aí Deus usa este recurso linguístico, né, esta comparação, esta metáfora, para ensinar ao povo o que é que estava acontecendo. Qual era o diagnóstico de Deus para com o povo. Aí Deus disse que pegou um prumo, estava na sua mão, e no meio do povo, o povo representado por uma espécie de uma parede, de um muro, Deus colocou lá o prumo dele. E quando colocou o prumo, a conclusão foi: eu jamais passarei por cima dessas falhas. Eu não vou fazer vista grossa a esta inclinação do coração de vocês, de edificar a vida de vocês, como se eu não fosse o Deus de vocês. Aí ele promete que jamais passaria por cima deles. Lembra a ideia de passar por cima, lá do anjo, na 10ª praga do Egito? Páscoa significa passar, livrar, perdoar o povo. Deus disse: eu não vou perdoar mais este povo. Eu não vou mais passar com minha misericórdia por cima desse povo. Eu vou destruir esse povo. E aí, com essa imagem, irmãos, todos aqueles juízos que foram alertados anteriormente por outros profetas e que podem ser resumidos aí no capítulo 4, se os irmãos observarem os versículos 6 a 11, é apenas uma amostra grátis aqui, um resumozinho da iniquidade que havia no coração daquele povo, para que Deus chegasse a esse ponto de rejeitar o povo. Veja aí o que é que diz, capítulo 4, versos 6 a 11. Deus já tinha alertado o povo e tinha permitido alguns juízos. Olha só. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. Ou seja, eles estavam sem comida. E com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Veja, Deus já estava pesando a mão sobre o povo em outro momento anterior a esse, para ver se o povo se acordava. No verso 7 diz: além disso, eu retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa. Eu fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-a quem? O gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Eu enviei peste contra vós outros, à maneira do Egito. Eu tratei vocês como eu tratei Faraó. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Eu subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, que foi com fogo, né, irmãos? E vós fostes como um tição, uma brasa arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Veja que Deus não estava pegando o povo de surpresa. Deus havia levantado vários profetas para apontar o pecado do povo e fazer o povo se arrepender, fazer o povo se acordar, pesar o coração, se constranger diante do Senhor, lembrar o que é que Deus tinha feito com eles, de onde eles tinham vindo, colocando inclusive pragas que contra o Egito serviram para libertar o povo, estavam recaindo sobre eles agora para ver se eles acordavam, mas eles não se convertiam ao Senhor. E quando chega Amós, ele traz essa palavra final, dizendo que vai enviar gafanhotos, vai enviar o fogo, e vai estabelecer o prumo, para que aquele muro seja desfeito.
Veja que Deus estava punindo Israel, castigando Israel, chamando Israel para um arrependimento. Israel estava desprezando. Só que Deus não é aquele que revela o seu juízo e de maneira abrupta, irremediável, desiste do seu povo. Deus jamais fez isso. Observe que nos versos 2 e 5, existe aqui uma intercessão que o profeta Amós faz a Deus, porque esse Deus que é justo e compassivo, além de revelar o seu juízo, ele sim tem misericórdia do seu povo, ele se compadece, ele tardia o seu juízo para com o povo. Veja que o verso 2 diz o seguinte, do capítulo 7, no finalzinho: eu disse, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Isso foi dito depois do anúncio do juízo por meio dos gafanhotos, né? Agora veja o verso 5. Após o juízo do fogo ser anunciado, então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Irmãos, onde está aqui a base da argumentação de intercessão que Amós faz para com Deus? Como é que ele termina o verso 2 e o verso 5? Como subsistirá Jacó? Porque Jacó é pequeno. Senhor, se isso acontecer, este povo será exterminado. Se o Senhor os largar de mão e permitir que tudo isso vos aconteça, este povo não mais existirá. Em momento algum, Amós faz asseverações para tentar desviar o furor de Deus por meio de méritos do povo. Senhor, lembra que esse povo também te obedece. Vê lá, existem muitos que são fiéis ao Senhor. Lembra que Abraão tentou interceder a Deus quando Deus foi consumir Sodoma e Gomorra? Senhor, se tiver 50 justos, poupa a cidade? O Senhor respondeu, vou poupar sim. Se tiver, e foi baixando, e só sobrou a sua família, e ainda assim, uma família que não merecia, mas foi por misericórdia de Deus salva. Aqui Amós também se coloca diante de Deus, mas ele sabe que não tem o que dizer. Diante de todo esse relato que Deus mesmo mostrava e pronunciava a ele, e ele passava para o povo, toda essa atrocidade do povo, ele não tinha argumento diante de Deus, a não ser dizer, Deus, tem misericórdia do teu povo. Esse povo merece tudo isso, sim. Mas ser compassivo, tenha misericórdia. Jacó é pequeno. Ele não chama Israel, ele chama Jacó. A base da sustentação oral aqui, do advogado Amós diante do povo, para com Deus, é rogar ao Deus que fez uma aliança. Senhor, lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Lembra que o Senhor prometeu a este povo, que cuidaria deste povo, que abençoaria este povo, que perdoaria este povo, que salvaria este povo. Tenha misericórdia, Senhor, este povo não merece, mas usa da tua compaixão. É interessante que a resposta de Deus, no verso 3 e no verso 6, é exatamente a mesma. No verso 3 diz, então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. E com relação ao fogo, verso 6, e o Senhor se arrependeu disso, também não acontecerá, disse o Senhor. Este foi o resultado da intercessão de Amós. Deus se arrependeu. Como compreender arrependimento de alguém que não muda, que é Deus? Será que o arrependimento de Deus é igual ao nosso arrependimento? A gente muda de ideia,
a gente muda de mente, porque a palavra arrependimento significa mudar de mente, né? Mudar de plano, mudar de propósito. Óbvio que não. O arrependimento de Deus, irmãos, não é uma mudança em seu propósito, porque o seu decreto com o seu propósito é imutável, ele é eterno. Este arrependimento de Deus diz respeito a um anúncio, a uma comunicação daquilo que o povo merece. Vocês merecem ser exterminados, vocês merecem ser punidos, de uma vez para sempre derribados. É isso que eu deveria fazer com vocês. Mas eu não vou fazer isso com vocês. Eu vou ser misericordioso para com vocês. O arrependimento de Deus para nós soa como mudança. Nós estávamos caminhando para a condenação. E Deus muda a nossa direção e nos acolhe para estar junto com Ele em reconciliação. De fato, aconteceu um juízo de Deus. Não nesses 2 primeiros momentos. Houve gafanhotos? Houve gafanhotos. Houve uma seca? Houve seca, nós lemos no capítulo 4. Mas tudo isso foi amenizado e não chegou a este ponto de exterminar o povo. Só que veio a terceira visão. E aí pergunta aos irmãos, olhem para o verso 7, 8 e 9. E veja se existe alguma intercessão de Amós ao anúncio do juízo de Deus. Encontraram? Não há. Amós silencia diante da última visão que ele tem, que no caso aqui é a terceira. Haveria mais uma e haveria a última derradeira do juízo de Deus. Mas a primeira visão ele consegue interceder e Deus diz, de fato não farei, me arrependerei. A segunda visão ele fala também, vou livrar vocês. Vai haver seca como já houve, mas não para exterminar vocês. Mas a do prumo, não há intercessão, e Deus diz que não passará mais por cima dos pecados do povo. Isso aqui é semelhante, irmãos, a o que o autor aos Hebreus ilustra muito bem no capítulo 12. É porque Deus trata o seu povo como os pais tratam os seus filhos quando o amam de verdade. Eles pecam uma vez, os pais vão lá e repreendem. Eles erram a segunda vez, os pais explicam de novo. Eles erram a terceira vez, os pais colocam de castigo. Eles erram de novo, o pai renova o castigo. Vai chegar um momento que o couro vai ter que esquentar, ou não? E haverá aquelas boas palmadas para que o filho possa sentir a dor que o pai sente no desprezo para com a sua obediência. Deus corrige como um bom pai a todo filho que ama, não para destruí-lo, mas para corrigi-lo. E aconteceu exatamente isso. Deus permitiu que Israel fosse invadida completamente e destruída pelo povo assírio. Os melhores homens foram levados para ficarem espalhados entre várias nações que haviam sido conquistadas pela Síria, para que o povo fosse perdendo a sua identidade cultural, religiosa, como nação, fosse desfigurada e ficou décadas longe da sua terra. De fato, o muro foi derribado e o povo foi espalhado, como punição de Deus. Se a profecia de Amós acabasse aqui, com essa terceira visão, você daria razão a Deus? Ou você diria, não, Senhor, o Senhor pegou muito pesado. Tenha pena do povo. Existe alguma coisa no povo de Israel que pudesse desviar a ira santa de Deus? Mas ainda assim, Deus renova mais uma vez esse juízo, mostrando a quarta visão que você pode encontrar aí no capítulo 8, quando ele mostra uma cesta de frutos maduros, para dizer assim, olha, está chegando o tempo de arrancar vocês serão eliminados da terra de vocês atingiram a medida da iniquidade, e a minha paciência aqui acaba,
E na quinta visão, que é no capítulo 9, é uma visão que Deus não mostra gafanhoto, não mostra fogo, não mostra prumo, não mostra uma cesta de frutos maduros. Deus mesmo se apresenta para Amós e do alto do templo destrói todos os altares pagãos da cidade. E toda aquela cidade contaminada com toda aquela iniquidade vira pó e vira cinza. Mas não é assim que acaba a profecia de Amós. Vejamos agora o que diz no final da profecia, capítulo 9, versículos 11 a 15. Veja que o Deus justo e compassivo, Ele anuncia o seu juízo, Ele retarda até onde dá o seu juízo, mas Ele promete restauração. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, eu repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Eu mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhe comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Ufa! Graças a Deus. Veja que o cenário aqui muda completamente. Você tem um profeta, um boiadeiro, um homem rústico, sem muito trato no falar, trazendo palavras duras ao povo, tendo visões assombrosas, aterrorizantes, destruidoras para o povo, mostrando toda a insatisfação de Deus por todos esses anos de iniquidade, desprezo para com a lei do Senhor, que era o perfeito prumo que o povo deveria ajustar para ser o seu padrão de pensamento e de conduta. Mas esse Deus agora se coloca como voltando para o povo, o seu olhar de misericórdia. Pergunto para os irmãos, o que é possível fazer aplacar a ira de um Deus santo e irremediavelmente justo, que não pode fazer vista grossa aos nossos pecados? O que é capaz de promover remissão de pecados, irmãos? Derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não foi sangue de carneiros. Deus condenou o culto e os sacrifícios que esse povo fazia, porque fazia da boca para fora. Não era o sangue de pombinhos, nem de bois. Haveria de ser um sangue de um cordeiro, que, sendo Deus, se faria homem, para que este homem satisfizesse toda a justiça que Deus exigia do povo. Este homem teria que ser impecável. E a nossa semelhança, sofrer tudo aquilo que nós sofremos de tentações, de provações, mas que não pecasse em nada. A misericórdia, irmãos, de Deus, que gera perdão de pecados, veio pelo derramamento do sangue do seu Filho. Porque Deus de tal maneira amou este povo, pecador, teimoso, que não se contenta com um castigo, para que haja correção. Ele amou de tal maneira, gente como a gente, que foi capaz de dar o seu Filho, para derramar o seu sangue, inocente, em favor de nós. É somente por meio de Jesus Cristo
que é esta pedra sobre a qual edifica-se um muro reto, sobre a qual o prumo de Deus verifica e aprova todo o padrão de retidão moral e espiritual, que eu e você podemos reedificar a nossa vida e estar em paz com Deus novamente. A mensagem do profeta Amós é: arrependam-se dos seus pecados. Não fujam de Deus para procurar os falsos deuses, que satisfarão suas necessidades aqui neste mundo. Aquilo que você chama de Deus, as suas riquezas, o seu poder, a sua beleza, a sua influência, a sua profissão, a sua família, os seus bens, a sua inteligência, a sua capacidade motora, a sua saúde. Busque aquele que vai aprumar a sua vida e edificar você sobre a rocha que jamais se abalará. A mensagem do profeta Amós é uma mensagem de juízo de Deus, mas permeada com misericórdia, temperada com amor e com graça, porque Jesus Cristo é aquela pessoa que reúne nele mesmo a justiça do Deus Santo com a misericórdia desse Deus que é compassivo. E é somente em Jesus, irmãos, que eu e você podemos correr para os seus braços, pedindo amparo, clamando por misericórdia, para encontrarmos reedificação para uma vida que anda em ruínas. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir que Ele faça isso conosco. A pergunta que Amós nos faz hoje, nesta manhã, é: onde temos edificado nossa vida? Será que o prumo do nosso Deus tem batido, tangenciando nossa vida, de maneira que nosso caráter tem sido aprovado como reto diante de Deus? Será que nós estamos edificados na rocha, ou temos ouvido as palavras de Jesus como bons conselhos, coisas bonitas, sabedorias de se ouvir e guardar, e até colocar no Facebook e Instagram? Mas, como homem tolo que constrói sua casa na areia, temos ouvido e não praticado as suas palavras. Nosso Deus e maravilhoso Pai, esta palavra foi proclamada a primeira vez há 2.500 anos, pelo menos, antes de nós. Mas parece que ela retrata muito bem os nossos dias, Pai. Como tantas e tantas vezes, ó Deus, nosso coração é egoísta, é desigual, é vaidoso, é cheio de si, é autocentrado, é volátil, idólatra e atraído para toda sorte de falsos deuses. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Somos pequenos, somos fracos, somos Jacó. Deus, se há alguém aqui que não encontrou em Cristo Jesus a rocha para edificar a sua vida ainda, mas que tem apenas sentado ao longe, ouvindo as vozes, e dentre todas elas, a voz do Mestre Jesus, que diz coisas bonitas, mas que não teve ainda a coragem de decidir edificar o muro da sua vida sobre Ele, entregando-se a Ele, vivendo por Ele e nele. Converta nesta manhã, ó Deus. Abre corações, abre entendimento. Dá saudade, ó Deus, do Senhor. Nós viemos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Mas eu também quero orar, Pai, por todos aqueles que uma vez edificaram sua vida sobre a rocha, mas que abandonaram a obra pela metade. Parece que deixaram
de cultivar na planta da construção aquele projeto, aquele sonho que um dia aflorou, de ser conformado à imagem do teu filho. Muitas e muitas vezes, ó Deus, somos tentados a estagnar a nossa vida espiritual e a nos contentar com aquilo que sabemos, como se pelo muito saber fôssemos santos. Tua palavra diz que o muito saber envaidece, ensoberbece, nos torna arrogantes, mas que o amor edifica. Renova em nós o teu amor, ó Deus, a tua graça, o amor pela tua palavra, o amor pela vida que o Senhor tem para nós, não esta vida que nos é oferecida todos os dias, na mídia, nas redes sociais, nos nossos círculos de amizade, nos ambientes mais diversos que frequentamos. Como, Pai, muitas vezes nosso coração é atraído para coisas secundárias que nos afastarão do propósito de nossa vida, que é buscar ao Senhor em primeiro lugar, e o teu reino e a tua justiça, porque as demais coisas, essas sim, serão acrescentadas. Quanto tempo perdido, quanta energia gasta com aquilo que não edifica. Tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia de nós. Assim como o Senhor restaurou o teu povo e fê-lo voltar às suas terras, o Senhor prometeu, Pai, que esta terra, da qual jamais seríamos como teu povo arrancados dela, ela é uma terra que virá do céu, porque ela será eterna. E nesses novos céus e nova terra, nós queremos participar. Queremos estar preparados para encontrar-se com o Senhor. Para isso, ó Deus, toma o nosso coração, assume o trono dele, ó Deus. Pedimos que o Senhor arranque do nosso coração tudo aquilo que divide as atenções contigo, que quer tomar o teu lugar, é a primazia sobre a nossa vida. Que o Senhor reine em nossa vida, em nosso coração, Deus. Porque como nós cantamos, até o louvar é bem mais do que eu mereço. Tudo que temos e somos veio do Senhor. Faz com que nossa vida resplandeça, ó Deus, o caráter de Cristo, a sua piedade, a sua retidão, a sua graça, o seu amor, o seu perdão, a reconciliação, e que assim possamos dar bons frutos, para que outras vidas reconheçam Cristo em nós e sejam por Ele atraídas para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém.